Sabe quando você dirige tanto por um caminho que ele se torna parte de sua rotina? Cada curva, cada placa, cada mínimo detalhe se torna familiar. A estrada que eu costumava pegar toda noite era assim. Um longo trecho envolto por névoa, com o céu eternamente escuro, sem estrelas, sem lua, só aquele vazio opressor pairando sobre mim. Eu já tinha me acostumado. O farol do carro cortando a neblina, ronco baixo do motor, é a certeza de que em certo ponto do caminho haveria um posto de gasolina. Sempre ele. Um lugar pequeno, mas acolhedor, com luzes amarelas brilhando na escuridão. Lá os frentistas me recebiam com sorrisos automáticos, e a loja de conveniência sempre tinha o mesmo cheiro de café requentado e produtos vencidos. Mas era um ponto de parada confiável. Um pedaço de normalidade no meio da estrada solitária. Até aquela noite. Tudo começou como sempre. Eu dirigi por quilômetros, o rádio tocando baixinho uma estação de notícias que se dissolvia em estática de tempos em tempos. O relógio do painel marcava 2h37 da manhã, o mesmo horário de sempre. Mas ao dobrar a curva que antecedia o posto, algo estava diferente. O nevoeiro que costumava ser apenas um detalhe incômodo estava denso demais. Pesado, como se a estrada estivesse sendo engolida por ele. Diminui a velocidade. Meus faróis mal conseguiam atravessar a bruma. E então, o posto apareceu, mas não como deveria estar. O que antes era um local iluminado e familiar, agora parecia um prédio esquecido pelo tempo. As luzes estavam apagadas, as bombas de combustível enferrujadas, algumas até caídas no chão. O letreiro, antes brilhante, piscava fracamente, algumas letras queimadas, formando palavras sem sentido. E o mais estranho, não havia ninguém. Nenhum carro, nenhum funcionário, nem mesmo os insetos costumavam se reunir em volta dos postes de luz. Fiquei parado ali. A sensação de que algo estava errado crescia no meu peito, como um peso sufocante. Mas ainda assim eu precisava de combustível. E mais do que isso, precisava entender o que diabos estava acontecendo. Saí do carro devagar, meus passos ecoando no silêncio absoluto. O ar estava diferente. Frio, pesado, com um cheiro estranho. Ferrugem, mofo, morte. Olhei para a loja de conveniência. A porta de vidro estava trincada, como se alguém tivesse tentado arrombá-la. Mas lá dentro, tudo parecia intocado. As prateleiras ainda estavam no lugar, os produtos cobertos por uma fina camada de poeira. E então, eu vi o café. A bancada ao lado da máquina velha. Um copo de isopor estava ali. Tampa fechada, sem sinais de sujeira ou envelhecimento. E ainda quente. Engoli em seco. Isto não fazia sentido. O posto parecia abandonado há anos. Mas aquele café, alguém tinha acabado de deixá-lo ali. Me virei, sentindo o estômago revirar. Eu precisava sair dali. Foi quando ouvi um rangido vindo das bombas de combustível. Meu coração disparou. Olhei na direção do som e vi uma silhueta emergindo no nevoeiro. Alta, magra, parada ali, imóvel. O peito apertou quando meus olhos se ajustaram à escuridão. Aquele uniforme era o mesmo que os frentistas do posto usavam, mas estava sujo, rasgado. E o rosto era pálido demais. Olhos fundos, escuros, fundos como um buraco sem fim. A figura inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me estudando, como se tentasse reconhecer algo em mim. E o corpo congelou, o ar ficou mais pesado, como se a própria estrada estivesse me prendendo ali. Então ele deu um passo à frente, o suficiente para que eu percebesse algo aterrador. Ele não pisava no chão. Só os pés pairavam levemente sobre a superfície rachada do posto.
Foi a deixa que eu precisava. Me virei e corri. Saltei para dentro do carro, batendo na porta com força. Minhas mãos tremiam ao girar a chave na ignição. O motor demorou um segundo a mais para pegar. Um segundo longo demais, onde pude ver tudo pelo retrovisor. Ele estava mais perto. Muito mais perto. Aqueles olhos sem vida me encaravam. Um sorriso torto se formando em seus lábios. Finalmente, o carro ligou. Acelerei sem olhar para trás. O posto desapareceu no nevoeiro. E, por um momento, o silêncio reinou. Então o rádio ligou sozinho. A estática preencheu o carro, seguida por uma voz distorcida e rouca, como se viesse de um outro mundo. Meus dedos apertaram o volante com força e eu encarei a estrada à frente, determinado a nunca mais parar naquela maldita rota. Mas o pior veio depois. Quando finalmente cheguei em casa e olhei no painel do carro, o relógio marcava 2h37 da manhã. O mesmo horário de quando tudo começou.